Boa tarde, boa tarde. Paz e bem para o teu coração, paz e bem para a tua alma, paz e bem que o teu Espírito Santo, que o Espírito Santo que foi dado-te, infundido na tua alma, no teu coração, cresça em ti. Que ele possa viajar por todas as lacunas, por todas as regiões, aonde quer que você necessite. Que o Espírito Santo trabalhe iluminando a sua vida, o seu coração e o seu interior. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você. Com muito amor, com muito carinho, eu quero começar a partilhar com você esse chamado de Deus para nós nessa tarde. Vamos crescer junto nesse amor, vamos buscar as coisas do Espírito. Sempre costumo dizer, espiritualidade, ou melhor, religiosidade sem espiritualidade, de nada vale. E hoje o Senhor tem algo maravilhoso para nós. Sim, Deus tem algo maravilhoso para nós, ok? Que Jesus venha ungir-nos, venha dar-nos sabedoria na graça do teu Santo Espírito, para que nós possamos alcançar a graça da misericórdia, ok? Vamos estar juntos então, nesse momento. Eu quero assim, hoje, o tema da live de hoje é qual? Qual o tema da live de hoje? A efusão do Espírito Santo cura. Sim. E como nós podemos abrirmos para esta efusão do Espírito Santo? Como que nós podemos nos mergulhar e abrir para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, no nosso interior, nas coisas que é por nós e para nós e que estão em volta de nós. Para isso nós precisamos abrir o nosso coração para o entendimento da palavra, para que nós possamos fechar com o Espírito Santo. Para que nós possamos fechar na graça do Espírito Santo nesta tarde de hoje. E é entender essa força do Espírito Santo, é porque é o Espírito Santo a mola propulsora, é o Espírito Santo que move a face da terra, é o Espírito Santo de onde realiza todas as coisas. No princípio era o Verbo de João, no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Sem o Verbo nada foi feito. Sem esse Verbo nada foi feito. Por isto, é importante entendermos que esse Verbo, chamado Espírito Santo, por ele todas as coisas foram criadas, e por eles todas as coisas se movem, e por eles todas as coisas se realizam. É através do Verbo, do Espírito da verdade, do Espírito de Deus. No princípio, diz João, era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus e o Verbo era Deus. E é interessante que João vem dizer que se no princípio era o Verbo estava junto de Deus e este Verbo era Deus, esse mesmo Verbo chamado Espírito Santo, de onde todas as coisas se realizam, esse Verbo vem se manifestar e se materializar no meio de nós. O Verbo vem se materializar nas nossas vidas. Por isso a importância de entendermos o que João diz, que a criação de todo o princípio de todas as coisas estava no Verbo,
que foi criado pelo Verbo, e o Verbo era Deus, estava junto de Deus, e sem o Verbo nada foi feito. Este Verbo, o anjo vem no Novo Testamento já, o anjo vem e diz a Maria, ave cheia de graça, ou em outras traduções, ave ou abençoada. Ele disse a ela, não é? Maria se espanta, ele diz, não se assuste, encontrastes graça diante de Deus. Aí quando ele começa a falar e diz que ela dará à luz a um filho de Deus, aquele que regerá a terra com bastão de ferro, com braço, com força, que é o Jesus, e que era o Verbo, ele diz, não se preocupe, o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E o que é que ela disse? No primeiro capítulo de Lucas 1, versículo 47, ela disse assim, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Quando ela compreendeu a grandiosidade e o porquê do sim dela, ela disse, veja, ela já estava revestida do Espírito. Ela já estava cheia do Espírito. Quando o anjo disse, cheia da graça ou abençoada, e ela disse, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Em Deus, meu Salvador. A partir desse momento, ela vai, na sequência da passagem, ela vai às montanhas de Judá, na casa de sua prima Isabel. E lá, a hora que ela chega, que ela entra na casa de Isabel, que ela cumprimenta Isabel, que ela diz, bom dia, oi prima. E se você ler o Evangelho, você vai perceber que Isabel não estava na entrada logo da primeira porta onde ela chegou. Porque ela diz a palavra que Isabel apenas ouviu a saudação de Maria. Quer dizer, ela devia estar em outro cômodo, na cozinha ou no quarto. Quando um parente chega, vai entrando na casa. E ela disse, oi prima, né? Oi Isabel. Isabel ouviu a saudação de Maria. Isabel já estava no 3º mês. João Batista começou a saltar no ventre de Isabel. Isabel disse para ela, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, de onde me vem a honra de vir na minha casa a mãe do meu Senhor. Pois assim que a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Então veja, o Espírito Santo já trabalhando em João Batista, aquele que veio anunciar Jesus no deserto. Assim, João Batista, aquele que anunciava o Cristo, cheio de sabedoria de Deus. Para que nós possamos compreender o tema da live de hoje, o Espírito, a efusão do Espírito cura. A efusão do Espírito Santo em nós cura todas as coisas, porque o Espírito, ele que move todas as coisas, é por ele que todas as coisas se realizam, e é por isso que o Espírito Santo é a cura. No decorrer dessa live e no encerramento dessa live, eu quero orar com você poderosamente no Espírito. Mas para isso nós precisamos compreender que o preço que Jesus fez por nós, que aquele Verbo encarnado fez por nós, nós fomos pagos por um alto preço. Por um alto preço fomos pagos. Como diz aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis, porque fostes comprado por um grande preço. Fostes comprado por um grande preço. O Cordeiro, Cristo, nosso Senhor, pagou-nos
aniquilou-nos toda a espécie de escravidão, parou na cruz. Na cruz se encerrou toda a escravidão, todas as amarras ficou na cruz, tudo que era impossível para nós ficou na cruz, porque a partir da cruz, Jesus deu a nós a sua força de entendimento, de sabedoria, de realização, quando ele diz: eu vou para o Pai, e junto do Pai vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, para vos recordar e ensinar todas as coisas. Em João 14, ele relata claramente isso. Mas é preciso entender que esse alto preço que o Senhor assim fez e pagou por nós, esse preço que ele pagou caro pela nossa vida, pela nossa causa. Veja como é importante entender nesse momento, nas entrelinhas desta palavra, no pano de fundo da palavra, no qual o Senhor está manifestando a mim e a você. É importante compreender que preço foi esse. Veja, imagine aí você comigo. Hoje os grandes criadores de gado, os grandes criadores de ovelha, o que ele faz, um fazendeiro ou um criador de ovelha, um pastor? Porque onde tem criações de ovelhas, tem um, tem o outro, tem o compadre, tem o primo, tem o amigo que cria ovelhas. Assim é ainda lá fora, os países árabes. E no Brasil, em alguns lugares também tem, conheço alguns no Paraná, criações de ovelha. Como eles fazem? Para que quando solta as ovelhas na pastagem, quando eles levam as ovelhas para a pastagem, eles precisam no final da tarde recolher as suas ovelhas de volta para o aprisco. E como ele pode distinguir que essas ovelhas foram dele, nas quais ele comprou, são dele, o pastor, ele criação de ovelha, ou que seja o gado, seja o boi, criações de boi, eles são marcados, selado com a marca do seu dono. A marca do seu dono é cravado no gado ou na ovelha. E assim ele distingue, e ninguém pode roubar, e ninguém pode furtar, porque aquele gado, aquela ovelha tem um dono. Foi selado. Assim o Senhor selou-nos em nós o sentido da cruz. Somos selados pela força e pelo poder da Santa Cruz. Observe como é muito importante você entender que o Senhor, ele começa a trabalhar em nós, na luz, na força do seu Santo Espírito. Observe bem o que acontece hoje no mundo, no crescimento espiritual, para que você possa... Isto, querido e querida, presta atenção nisto. Esta meditação e essa explanação, eu quero que você, na hora que você for orar, você possa ter entendimento como é que você está orando e o que é que você está clamando e quem é que está orando com você. Para isso, nós precisamos nos reconhecermos e nos entendermos como os verdadeiros cristãos que somos. E a liberdade que o Senhor nos dá do ir, do vir, de cantar, de viajar, de passear, de viver, de ter família, de namorar, de ter amigos, de trabalhar, de usar das coisas, mas tudo conforme a graça e o poder do Espírito de Deus. Por isto, foi comprado por um alto preço. Observa algo muito importante no qual vai ser narrado neste momento. Veja essa outra analogia. Quando você compra um terreno, imagina você comprando um terreno, e quando você compra o terreno, você é lavrado para você uma escritura. Você leva para casa
guarde aquele documento, está registrado em cartório, aquele terreno é seu. Ali você quer construir a casa dos seus sonhos. Você escolheu aquele terreno e aquele lugar para construir a sua casa. Deus escolheu Maria. E foi isso que ela diz no Magnífica. Ela diz o quê? De agora em diante todas as gerações me proclamarão a bem-aventurada. Porque ela foi a escolhida. Para quê? Para que Deus visse no ventre dela que ele pudesse gerar ali o seu filho. E Deus, na presença e na pessoa do filho, pudesse nos resgatar, pudesse nos salvar. E foi assim que ele fez. Observa profundamente isso. Você compra o seu terreno e você vai, contrata alguém para construir ali. Você fez a planta, você mandou pedir a planta, você quer, desenhou quando você quer, como você quer a sua casa, como você quer, e você ali mostrou para o mestre de obra, e é ali que eles vão construir. E toda a casa se começa a construir pelo alicerce. Observe isso. Toda a casa se começa a construir pelo alicerce. O alicerce é o ponto fundamental. Um alicerce bom, uma casa estruturada. Um alicerce bem estruturado é uma casa que jamais terá abalos. Um alicerce ruim é uma casa que pode ter rachaduras, trincaduras e vir a se deteriorar conforme o tempo. E ali, esse alicerce tem que ser bom. Quando uma criança começa a ser gerada lá no seio materno, o que aparece primeiro no ultrassom? Tuk-tuk, 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 o coração. E dali começa, quando se faz o ultrassom, já tem a percepção no coraçãozinho batendo. E todas as coisas, todos os demais órgãos vão se fazendo. Esse grande mistério que Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, encontrou na mulher. Na mulher. E talvez você, mulher, que sonha em ter um filho, ou você que já teve o seu filho, e você possa reviver que forma maravilhosa você foste. E que forma maravilhosa você será. Agora, observe isto. E ali ele começa a construir os órgãos. A casa, a partir daí, observe isso, ela começa a ser construída passo a passo. Passo a passo. Essa casa começa a ser construída. E depois que termina essa casa, que cobre o telhado, que faz toda a parte interna e externa, tudo prontinho a casa, o mestre de obra chama o proprietário, que é você, e chama o proprietário e diz: olha, conforme a planta, a sua casa está pronta. Qual é a primeira intenção desta pessoa? É ir morar, porque é minha casa nova, é a minha casa nova, eu mandei fazer para mim, presta atenção nisso. E ali você vai se preparar para ir morar nessa casa nova. A casa é tua. Um outro pode invadir sua casa? Não. Um outro pode tomar sua casa? Não. Você tem a escritura, a casa foi construída, é tua, quem vai morar é você. E naquele momento, você precisa entrar nessa casa. Você tem a chave, a casa, você pagou um alto preço, veja, você pagou pelo terreno, você pagou um alto preço pela construção da sua casa.
E para entrar nessa casa, você não quer uma casa vazia, você vai entrar com os móveis, não é verdade? Ah, você vai entrar com os móveis. Você vai entrar vai colocar lá uma bela sala, né? Toda decorada. Você vai fazer uma bela cozinha, você vai mobiliar sua casa e por mais, você vai querer ela cheirosa, limpa, enfeitada. A sua casa, para você entrar nesta casa naquele dia. E que dia que é que você entra? E é interessante que quando você vai morar na sua casa nova, veja se não é verdade. Quando alguém constrói uma casa ou quando alguém se muda, não convida parentes para um almoço, para apresentar sua casa nova. Muitos não fazem, muitos fazem isso. Ah, eu preciso chamar minha família, meus amigos para vir conhecer minha casa nova. Vou fazer um almoço, vou fazer algo diferente. E a vontade cada vez mais é de apresentar aquela casa nova. Quando a criança, depois de pronto, construído, essa criança vem ao mundo. Essa criança nasce. A mãe dá à luz aquela criança com alegria. E é o momento que todos querem ver aquela criança, muitos querem ver aquela criança. Todos querem ver aquela criança. Agora, observa isso. Aquela criança é pura. Aquela criança, dádiva, criação de Deus. Aquela criança tem um dono. É Deus. É o Senhor. E que deu como administradores o pai e a mãe terreno. São administradores dos filhos, que administram os filhos para Deus. Voltamos na casa? A casa pronta. E você vai entrar com os móveis. A casa limpa, nunca morou ninguém. E é o primeiro morador, é você é o dono. E você que vai entrar com todos os móveis. E um tapete, um quadro para enfeitar. O quadro da boa visão, o tapete da humildade, a mesa do diálogo, o sofá do descanso, a cama do repouso, a panela da partilha, o fogão do alimento. Tudo de muito lindo vai estar dentro dessa casa porque ela está do teu gosto. Ela está do teu gosto. E naquele dia você entra nessa casa com todos os móveis para morar. Agora veja, quando Deus, depois de terminado essa criança vem pela sua vontade ao mundo, e que é apresentado, em que momento que ele entra nesta criança com todos os seus móveis, com toda a mobília do amor, do perdão. Ah, mas uma criança, vamos lá, você vai entender já, né? Do sorriso, da paz, da saúde. Que dia e que momento que ele entra? No momento do batismo. Aqui eu coloquei esta jarra de água que você está observando daí. Essa jarra de água. Água limpa, pura. A criança acabou de nascer. Limpa, pura. Sem mancha, sem sujeira nenhuma. Não é isso? Sim, sem sujeira em hipótese alguma. E essa criança nasce. E naquele dia, naquele momento, Deus entra. E como? Observe esta passagem. Observe esta passagem do Salmo 118, no versículo 103. Quão saborosas são para mim as vossas palavras. São mais doces que o mel e o mel na minha boca. Jesus, Deus, é como o mel que vem adoçar as nossas vidas. E Ele, a sua palavra, vem nos
reabastecer, vem adocicar-nos. E naquele dia, esta criança recebe, presta atenção nessa dinâmica, essa criança recebe no batismo o Espírito Santo. Presta atenção aí. Mas é pouca coisa o Espírito Santo? Não. Ele não é pouca coisa. O Espírito Santo, ele é muita coisa. Está observando? O Espírito Santo, ele não é pouca coisa. O Espírito Santo, ele é muita coisa. Perdão, caiu aqui. Só ajeitando aqui, só um pouquinho. Aguarda só um pouquinho que eu estou acertando aqui, porque não podemos perder esta live de hoje. Ela é muito importante. Muito importante. Desculpem. Caiu aqui meu pedestal. Observe que o açúcar está todo no fundo da jarra. Você está prestando atenção? O açúcar todo no fundo da jarra. Assim é o Espírito Santo aonde ele vai? No coração. O alicerce da casa, o coração. O coração aonde mora o Espírito Santo. Que Deus fala o que em 1 Samuel 16, versículo 7? Deus diz: Samuel, Samuel, não te deixes impressionar pelo belo aspecto. Porque o que você vê, Samuel, não é o que importa. Você vê a face. Mas eu, Samuel, conheço o coração. Eu, Samuel, conheço o coração. Agora, presta atenção nisso. Como que é muito importante entendermos esta palavra que Deus está nos falando, o porquê disso, que Deus ele é o proprietário desta casa, que somos nós. Porque falamos assim que o Senhor, ele é o proprietário desta casa chamada eu e você. Olha o que diz aqui em Efésios 1, versículo 13. Diz assim: nele também vós, e depois de teres ouvido a palavra e o evangelho de vossa salvação, no qual tendes crido e fosse selado com o Espírito Santo que fora prometido. Fomos selados. Lembra da dinâmica? Todo gado tem o selo do seu dono. Nós somos selados no dia do batismo. Aí você vai entender, mas uma criança, como que fica a situação de uma criança? Foi selado, tem o Espírito Santo, no dia do batismo recebeu, e é a morada de Deus. Está ali o Senhor, naquela casa que ele entrou com todas a sua mobília. Essa criança, ela começa a crescer, mas ela precisa de cuidados. O que você precisa fazer com a sua casa todos os dias? Limpar. Casa que não limpa é barata, barata dá hepatite, rato dá lectospirose, né? Mosquito, beronha, traz vermes. E essa casa, ela precisa de uma limpeza constante e às vezes uma vez por semana uma faxina total. Uma faxina total. E esta casa, esta criança, é um terreno novo. É um CDzinho aonde tudo que vai falando vai aprendendo. É a criança. Por isso precisa de acompanhamento, essa casa precisa de cuidados. Móveis que não limpa, estraga e deteriora. E é preciso tirar de dentro da casa depois. E essa casa vai ficando vazia daquilo que era bom. Agora,
Observa isso. Diz São Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, São Paulo diz assim, em Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios 13, Paulo fala. Observa. Quando eu era criança, capítulo 13, de 11 e seguinte. Quando eu era criança, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Veja, eu falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Quando fala da pureza de uma criança, você pode ver que a criança está brincando com os amiguinhos, estão brincando, eles brigam por um brinquedo, ali até se separam, mas um momento depois eles estão brincando com o mesmo brinquedo como se nada tivesse acontecido. E eles voltam a brincar com os mesmos brinquedos, com as mesmas brincadeiras, porque eles não conseguem guardar ressentimento. Não existe o ressentimento, não existe o rancor, a raiva de guardar, nunca mais eu quero saber, não olho mais. A criança não tem isso, eles voltam a brincar, o adulto não faz. Por isso que Paulo fala, quando eu era criança, falava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei adulto, eliminei as coisas de criança. Eliminei as coisas de criança. Hoje vejo por um espelho, face a face, como eu sou conhecido. Por que como espelho? Paulo diz que ele se vê confusamente por um espelho. Observe um espelho quebrado. Você consegue se ver distintamente? Você vai ver dois olhos, duas bocas, retorce a face. Paulo diz que ele, depois que cresce, olhando no espelho, não consegue se ver distintamente. Por quê? Porque nós conseguimos enganar o pai, a mãe, o irmão, a irmã, o noivo, a noiva, o namorado, o amigo, a amiga, etc, 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 etc. Mas a Deus não enganamos. Diante do espelho, nós sabemos quem nós somos. Quando nós olhamos para o espelho, que estamos ali arrumando, fazendo a barba, ou dando um trato no cabelo, na maquiagem, naquele momento nós nos auto-reconhecemos e sabemos quem somos. Confusamente nós estamos nos vendo. Muitas vezes o rancor, a raiva, muitas coisas que guardamos. Por isso que Paulo fala aqui. E por que nós vamos tratando das coisas do Espírito para fechar com o poder da oração do Espírito nesta live de hoje, no qual nós vamos trabalhar dentro desse contexto aqui. E por que esta dinâmica? Veja, o açúcar está todo no fundo, todo aqui. O açúcar está todo aqui. Lá no fundo, a água continua, não está doce. O açúcar está todo no fundo. Paulo, ele vem tratar isso com muito carinho para nós, por isso que ele nos leva em Gálatas 5. Observe o que diz aqui em Gálatas 5. Veja aqui como é importante agora nós podemos entrar e ver o que vai acontecendo, porque a criança, aquele terreno, os pais começam a levar na igreja, começam a ensinar as orações, começam a ensinar as coisas que é de Deus, ensinar a ser bom, ensinar a perdoar, ensinar a obedecer, ensinar não praticar o mal, ensinar não furtar nada de ninguém, ensinar não xingar, ensinar a ser obediente, brincar, ser amável, e vai ensinando esta criança. Mas nós sabemos que o mundo lá fora, depois na escola, os amigos, aqueles que não têm esse tratamento, pode ir contaminando esta criança. Por isso é chamado no tempo da igreja, na igreja católica é a catequese, na igreja evangélica é a escolinha dominical. É preciso entender que a criança recebeu o batismo, e vamos entender, porque na igreja evangélica o batismo é depois da adolescência para a juventude. No católico batiza a criança, mas vamos entender que nada mudou e que olha só como que você vai entender para você poder explicar e até mesmo ter discernimento nisso. E essa criança começa a receber a catequese tanto do pai quanto da igreja. Começa a crescer.
Mas aí, Paulo vem dizer aqui, em Gálatas 5, versículo 14, Gálatas 5, versículo 14 seguinte, ele diz assim: porque toda lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda lei se encerra nesse preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorar, vos vede que não acabeis por destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito, olha só, deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem aos desejos, se opõem ao Espírito, e esses ao da carne, são contrários uns aos outros, é por isso que não fazeis o que queres. Veja, Deus já começa a mostrar aqui que muitas coisas que nós queremos não dá certo, não acontece, porque nós não fazemos as coisas segundo a vontade e a moção do Espírito. Agora, observe isso. Ora, as obras da carne é fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, invejas, partidos, bebedeiras, orgias, outras coisas semelhantes desta. A pessoa vai crescendo e de repente aquela criança vai crescendo e o pai fala: cuidado. Aqui ele vai ficando adulto: olha, isso não serve. Aí, aqui está um limão. Aí cresce, aí começa a guardar raiva. Raiva. Aí daqui a pouco, não se contenta somente com a raiva. Muitos têm dificuldade para perdoar. Mas é muito difícil perdoar. E isto é uma porção terrível que pega. E observe como vai ficando. Aquilo aonde tinha aquela pureza vai perdendo, porque aonde mesmo tendo Deus, mesmo sendo morada do Espírito, lembra? Está aqui no fundo, no coração, mesmo sendo morada do Espírito, está sendo depósito daquilo que não é correto. Aí entra também as fofocas. Olha a porção da fofoca. Entra a fofoca. De repente, de uma situação, discussão, pessoas que entram para tomar partido sem ter oposição de um conselho ou de uma conselheira. E entra aquela questão também do ciúme e da inveja. Como diz São Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 4. Quando ele diz: de onde vêm as lutas e as contendas entre vós? Não vem ela das vossas paixões que combatem nos vossos membros? Pedes e não recebe, porque pedes mal com o fim de satisfazer somente as vossas paixões. Veja, a razão por que não recebe: porque sois invejosos e ciumentos. E não foi pelo ciúme e pela inveja que Caim matou Abel? E não foi pelo ciúme e pela inveja que os irmãos de José venderam o seu irmão? O que a inveja e o ciúme, o que o invejoso tem a capacidade de fazer? A inveja é uma porção tremenda de um limão azedo. O ciúme, ele é capaz de destruir a vida do outro pelo ciúme. Quantas maldades vai ficando, mesmo a pessoa tendo Deus. Recebeu, como você viu no início da live, recebeu o selo, recebeu o batismo, foi selado, comprado por um alto preço, lembra do alicerce da casa, o coração, e dali, a partir dali, esta criança passa a conviver e ter, e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo com as maldades
impregnada, dada pelo mundo, por aquelas más companhias, e entra no tempo de tantas drogas e bebidas. Drogas também, as verdadeiras drogas que matam. Entra no tempo das falsidades. Quanta falsidade. E tem pessoas que não admitem e não se aceita como falso, como mentira. E diz no Evangelho de São João que o pai da mentira é o demônio. Quantas pessoas que gostam da mentira, inclusive, existe até o dia que louva o pai da mentira. O pai da mentira é o demônio, diz Jesus no Evangelho de João. E no dia da mentira, já fizeram o dia 1º de abril, é o dia da mentira. E fala, alguém está te chamando na porta, o pai vai lá, quem foi? Dia da mentira. Quer dizer, é uma forma dinâmica e sutil, aonde o demônio está sendo louvado. Porque ele é o pai, é o criador da mentira, é o criador da fake news. E muitos amam a mentira. Adoram a mentira. E por ter isso dentro de si, mesmo tendo Deus ali, essa pessoa luta, clama, ora, mas tem muitas coisas, raiva, ódio, falta de perdão, mentira, ambição, inveja, fofoca, intriga. Pessoas que começam a zombar, desfazer, falta de caridade, é incapaz de ajudar alguém, é incapaz de falar uma coisa boa para alguém, só fala coisa ruim, apesar de ter sido alguém batizado, de recebeu e ser morada e templo de Deus, porque Deus está nesta pessoa. Apesar de ser tudo isso, essa pessoa começa a viver um tempo de superstição. Tem pessoas que não passam embaixo de uma escada. Se vê um gato preto, faz o sinal da cruz. Que coitado do gato tem a ver com isso, porque ele é preto? Se vê uma coruja, crê em Deus Pai, que Deus me livre, já faz, e já começa a eximar. Tem pessoas que andam com folha, com coisas na carteira, com coisas na bolsa, com amuletos. Superstição. E apesar de ter Deus, com o amuleto que foi selado, veja, nós vimos no início da live, fomos selados pelo sangue dele. E ali, apesar disso, guarda todo esse sentimento de ambição, de inimizade, de brigas, discórdias. Não admite fazer um acordo, vive em tempo, anos com falta de perdão. E sabemos que a falta de perdão é motivo de muitas enfermidades. Motivo de muitas enfermidades é a falta de perdão. Outros têm um sentimento de vanglória, acha-se melhor do que os outros. Olha que pitada grande de limão. É um sentimento de vanglória grande, pois a palavra de Deus diz, ainda no final, nada de vanglória no meio de vós. Veja, não queira ser melhor do que ninguém. Ah, não. Eu preciso ser assim porque eu preciso mostrar para o outro que eu fiz, que eu faço, que eu sou, que eu posso, que eu mando. Então veja, tudo isso é um sentimento de um orgulho que vai traçando na pessoa, e aonde diz, Paulo na carta aos Gálatas, na carta a Tiago no capítulo 4, não sabeis que o Espírito Santo habita em vós? Sois amados até o ciúme pelo Espírito que habita em vós. Aí ele diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes. Então veja, a soberba, apesar de ter, veja, o açúcar está todo no fundo. Não diz que a palavra do Senhor é como um doce, é como mel? No batismo recebemos esse mel. O doce, Deus está em nós, somos templo, morada dele, mas o tempo vai nos fazendo ficar azedo. Pessoas que andam e são incapazes de dar um sorriso, são incapazes de sorrir para alguém, são pessoas que é incapaz de abrir os lábios e sorrir para alguém.
anda como se fosse um maracujá azedo. Pessoas que é uma maldade em vida. É uma maldade em vida, é incapaz de dar um sorriso. E apesar de ter Deus, apesar de ser morada de Deus, e diz Paulo aqui na carta aos Gálatas, dessas coisas previno como já vos preveni, os que praticarem não herdarão o reino. Versículo 21, não herdarão. E que reino? O que nós oramos no Pai Nosso? Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Quer dizer, venha a mim, Senhor, com toda a tua graça, com a tua riqueza, me encha com as bonanças, com as providências da vida, com aquilo que eu preciso, com aquilo, Senhor, que eu te peço com tanto amor, Senhor. Veja, os que praticam essas coisas não herdarão o reino. A palavra é muito profunda. Ao contrário, vem dizer aqui, o fruto do Espírito é o quê? A caridade, a paz. Veja, a caridade, o fruto do Espírito é a caridade e a paz, a afabilidade, a bondade, a fidelidade, a brandura. O que é a brandura? A doçura, a temperança. Mas tem pessoas que é como aquela fruta mentirosa. Eu já entrei em casas, eu sou fã de banana, em casas de amigos, eu vi aquela banana linda naquela fruteira, eu fui lá, falei, posso? Fui lá e falei, tô na casa do meu amigo, a gente se dá bem, fui lá, catei, quando eu peguei para comer era de plástico. Tem pessoas que é só aparência, é uma fruta mentirosa, é uma aparência de algo bom. Sabe o manequim de uma loja? Aquele manequim que está lá naquela vitrine no shopping, lindo. Aquela manequim, eu já cumprimentei um manequim numa loja, no shopping, porque eu achei que era vendedora. Isso há muitos anos atrás. Uma loja de esporte. Sabe aquela manequim que você entra, está toda bonita, mas dentro do manequim, aquele material do manequim é oco, por dentro é oco. E é gelado. Tem pessoas que é assim. Está muito bem vestido, está muito bem aparentado, bem produzido, mas dentro está oco, é gelado, é incapaz de amar, de fazer o bem, é incapaz de perdoar, é gelado, é oco, é sua aparência. E apesar de ser alguém que Deus ama, apesar de ser alguém que Deus ama, Não diga que aquele que está no mundo não tem a mesma proporção de amor de Deus que eu e você temos. Aquelas pessoas que estão perdidas, aquele que está fazendo as piores atrocidades, Deus ama ele na mesma proporção que nos ama. A única diferença é que cada um recebe conforme caminho. A única diferença é que quando nós nos abrimos para o Senhor, a providência acontece. E esses que carregam todos esses males, desses limão azedo, que andam como azedume, estão de portas fechadas, porque a graça não entra. O que diz Deus em Isaías 59, versículo 1? Deus diz, não é a minha mão que é capaz de salvar, e nem meu ouvido surdo que não te ouve, mas colocasse entre mim e ti uma barreira. Entre mim e ti uma barreira. Olha como está isso de azedume. Apesar de ter Deus, olha o açúcar aqui no fundo, mas é uma pessoa azedo, carrega e é incapaz de renunciar essas coisas ruins. É incapaz de sentar numa mesa e naquele momento de um alimento, do almoço ou da janta, ou de um café ou de um lanche, lá no interior, parar por 10 segundos, 1 segundo, ou que seja 3 segundos, e dizer, obrigado, meu Deus, por esse alimento. É incapaz de ter a gratidão, quando pega um copo d'água, bendito seja o Senhor, por esta água. Muitos estão em leitos de hospitais, de UTI,
Muitos estão sofrendo, incapazes, e não têm a graça de conseguir pegar com a mão a água. Muitos estão aí nas ruas, no lixo, catando o lixo para comer. Muitos estão comendo a casca da banana, enquanto muitos comem a banana. E esse que come a banana não tem a mesma gratidão do que aquele que come a casca. Muitos estão sendo alimentados pela sonda em leite de UTI, e daria tudo para trocar de lugar com esses que reclamam da vida, com esses que reclamam do pão, que reclamam da roupa, que reclamam do corpo, que reclama da casa que mora, que reclama do dinheiro, que reclama de tudo. Muitos que estão enfermos, sofrendo. Muitos que estão sofrendo, que estão enfermos, daria tudo para estar no meu e no seu lugar. Muitos daria tudo para estar no nosso lugar. Nós somos mal agradecidos, e a falta de agradecimento, esqueci disso, a ingratidão, olha a ingratidão. Jesus não curou 10 leprosos, só um voltou. Ele, cadê os outros 9? Eu não curei 10. A ingratidão é algo terrível, somos incapazes de dizer obrigado. Somos incapazes de atravessar um trânsito quando o carro para a gente atravessar, de pelo menos fazer assim com a mão, dar um sinal tipo obrigado, não precisa lá rir, não, simplesmente obrigado. E nós queremos as bênçãos, queremos que o céu se abre para nós. Viver a moção do Espírito, buscar os frutos do Espírito, que é a paciência, o amor, a alegria. Veja o que diz aqui em Filipenses 4, de 4 a 9. Olha o que diz aqui em Filipenses 4, de 4 a 9. Presta atenção nisso. Alegrai-vos, alegrai-vos. Sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Seja conhecido de todos os homens a vossa bondade. O Senhor está próximo. Não vos inquieteis com nada, em todas as circunstâncias. Apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, súplica e ação de graça. E o Deus da paz hará de guardar os vossos corações e os vossos pensamentos. Além disso, irmão, agora presta atenção. Além disso, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que é virtuoso, tudo que é louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos. O que aprendestes, recebestes e ouvistes, e observastes, em mim praticai, e o Deus da paz estará convosco. Viu? Tudo que é puro, tudo que é nobre, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, é o que deve ocupar o nosso coração. Queremos que o céu, que a oração do Pai Nosso, que é o condimento completo, é o sazon, é o condimento completo, tem tudo, a oração do Pai Nosso, aconteça na nossa vida. Precisamos entender o que é que está nos separando e que está impedindo a nossa oração de subir, como diz o livro de Apocalipse, como um incenso ao coração de Deus. O que está nos impedindo que isso aconteça? São esses fel, esse azedume que carregamos, o orgulho de não aceitar que trazemos certas maldades em nós. E apesar de ter Deus, olha o açúcar, está no fundo, e olha acima do açúcar como está. Apesar de ter recebido o batismo, Deus, na sua misericórdia, Ele vem dizer para nós: renovai a cada dia. Efésios, o livro de Efésios 4, versículo 23, olha o que diz: renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, revesti-vos do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Renovai sem cessar, faça uma renovação interior. Agora, olha que maravilhoso o conselho que Paulo nos dá aqui. Presta atenção nisso. Quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada,
engana-se a si mesmo. Cada um examine o seu procedimento, então poderá gloriar-se do que lhe pertence e não do que pertence ao outro. Pois cada um deve carregar seu fardo. Aquele que recebe a catequese, da palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que a instruiu. Veja, a palavra do Senhor, ela não pode ser negociada. A palavra do Senhor não se vende, porque a graça não se compra. A graça de Deus não é vendida em igreja em tempo nenhum. Em lugar nenhum está escrito que a graça do Senhor tem um preço. Você precisa dar tanto para você ser abençoado. Aonde está escrito isso na Bíblia? Está escrito sim, no livro de Tito, que muitos charlatões viriam para vender a palavra do Senhor com vãs pensamentos e desejos dos próprios lucros. Está no livro de Tito. Paulo vem deixar isso bem claro. A palavra do Senhor não pode ser negociada. Se a palavra não pode ser negociada, a graça não é negociada. Deus é amor e Ele se dá por amor. Dai de graça o que de graça recebeu. Logo, a misericórdia do Senhor não tem um preço, e é a misericórdia. Deus se doa gratuitamente por aqueles que realmente se reforma a cada dia, aqueles que reconstrói a cada dia, que vai mudando dentro de si o seu ser. Porque a palavra do Senhor é como mel. Nós somos morada, templo de Deus, morada do Espírito Santo. Somos em nós o lugar sagrado. Veja o que diz, observem isso que diz em 1 Coríntios capítulo 3, de 16 a 17. 1 Coríntios 3, de 16 a 17, diz assim: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é sagrado e isto sois vós. Veja, o templo de Deus é sagrado, somos nós. Somos nós o templo do Espírito. Recebemos selado. Se você entendeu desde o início toda a analogia que foi fazendo da ovelha, do gado, da casa, para chegarmos até aqui, renovar, como diz o Senhor. Paulo vem falar aqui na carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é agradável e o que é perfeito. Veja, o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito. Qual é a vontade de Deus? Sabe qual é o maior milagre que existe? Você acha que alguém cego volta a ver, um aleijado andar? Alguém com uma doença ser curado? Uma doença ruim? O maior milagre, primícia, é quando o ser humano reconhece sua fraqueza, reconhece que é humano e que é dependente de Deus, e que mesmo que não tem forças, tenho que amar e orar por aqueles que me perseguem, tem que buscar a paciência, a afabilidade, a bondade, a brandura, a temperança, cordialidade, a condescendência. Temos que buscar. É fácil? Claro que não, mas temos que buscar. O maior milagre é quando nós fazemos essa conversão, saímos do caminho que estava nos levando para a perdição e voltamos para o caminho do bem. Vou emprestar os meus ouvidos para ouvir o que é bom. Vou dizer não à fofoca. Vou fechar a minha boca para falar mal dos outros. Vou falar somente o que é bom. Quando há uma mudança de vida, uma mudança interior, o Espírito de Deus passa a ter força em nós
E a partir daí, a nossa oração, ela acontece com força, como diz Romanos 8, versículo 26. Outros sim, o Espírito vem em auxílio em nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos pedir e nem orar como convém. Mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inefáveis. É aquele que prescuta os corações, sabe o que deseja, o Espírito qual intercede pelos santos segundo Deus. Ele sabe o que nós precisamos. Não precisa pedir mais. Levantou de manhã, vinde Espírito Santo, conduza-me. Vai fazer alguma coisa, estudar ou trabalhar ou arrumar a casa, enfim, vai no trânsito, o Espírito Santo conduza-me. Não precisa pedir mais nada, vinde Espírito Santo. Ele sabe tudo, ele sabe o que nós precisamos antes de abrir a boca para pedir. A bênção vem porque o Espírito é um condimento completo, o Espírito Santo é o condimento completo. É a necessidade que temos, é Ele que move, de onde gera todas as coisas, é a força de Deus. Por isso que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14, eu vou para o Pai, e junto ao Pai vou enviar o Paráclito, o Espírito Santo, para vos recordar e ensinar todas as coisas. Pedir o Espírito Santo, clamar o Espírito Santo, com ardor, com desejo, com força, desejar o Espírito Santo de Deus. Ter esse desejo pelo Espírito de Deus. Orar no Espírito. Orar no Espírito. Se você observa, no livro de Coríntios, ainda, no capítulo 14, no livro de Coríntios, vem nos ensinar e vem nos direcionar. Orar no Espírito. 14, versículo 15. Então, que fazer? Orarei com o Espírito, mas orarei também com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas cantarei também com entendimento. O que quer dizer isso? Orar no Espírito e orar com entendimento é aquilo que Jesus diz. Não fiquem mostrando para todos, levantando os braços nas praças, nas ruas, e isso e aquilo, clamando para dizer que tens fé, para dizer que a sua oração é poderosa. Se não tiver a humildade, a porta para a sabedoria e a audição, e a chave dessa porta é a humildade. Quando abrimos a audição e destrancamos a porta para que a humildade tenha acesso, a oração do Espírito acontece em nós. Quando eu canto, diz, cantarei no Espírito, mas cantarei também no entendimento. Toda letra de uma música espiritual da igreja, ela é uma letra, é uma oração. Quando eu canto, eu estou realmente orando dentro daquela letra, eu estou entendendo o que aquela música está falando para mim, a letra daquele canto, que é a inspiração do Espírito Santo. Veja, se a Bíblia foi escrita por homens que foi inspirado, como Jesus mesmo disse, por Deus, pelo Espírito Santo, foi escrita através da moção do Espírito, logo ela precisa ser lida e meditada no mesmo Espírito. Por isto, o Espírito não se vende, a graça não se vende, não se faz troca com a graça de Deus. É importante entender isso. Se você veja o que Judas disse, também aqui, observe esta pequena passagem do livro, aonde Judas, ele vem falar e vem nos dar um pequeno recado. Olha o que Judas diz no versículo 20. Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutualmente sobre o fundamento da vossa santíssima fé. Orai no Espírito Santo. Orai no Espírito Santo. O que está dizendo Judas? Orai, clamai no Espírito de Deus.
No livro de Crônicas, no capítulo 2 Crônicas 7, capítulo 7, versículo 14, seguinte, Crônicas, ajuda, Senhor. Livro de Crônicas 7,14, vem dizer assim: se o meu povo, tá aqui, se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar e procurar a minha face para orar, se renunciar os seus maus procedimentos, escutarei do alto do céu e sararei essa terra. De agora em diante meus olhos estarão abertos, meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar. Por isso que insisto no tema dessa live: a efusão do Espírito Santo é cura. Quando eu entendo e quando o meu entendimento eu vou para buscar entendimento, a água e a força do Espírito Santo para a minha vida, eu passo a ter um entendimento de Deus. Porque de uma mesma bica não pode sair água amarga e água doce. De uma mesma boca que fala a bênção não pode prover a maldição. Está escrito aqui, veja o que diz: a língua, porém, nenhum homem pode domar. Tiago, no capítulo 3, de versículo 8 a 9. É um mal irrequieto, cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança e imagem de Deus. De uma mesma boca não pode prover a bênção e a maldição. Veja, de uma mesma bica não pode sair água doce e água amarga. Está no versículo 11. Meus irmãos, está aqui no versículo 11, de uma mesma, porventura lança de uma fonte a mesma bica água doce e água amarga? Não, porque se tiver amarga, essa água não é para beber, essa água não serve. Por isso quero encerrar com você dentro desse contexto, quando o povo do Egito saiu, conduzido por Moisés, no deserto com muita sede, o desejo ardente de saciar a sua sede. Quantas pessoas têm o desejo de saciar a sede? Sede da paz, da saúde, sede da prosperidade, que as coisas dão certo, que o emprego dá certo, que a profissão, que o pai, que a mãe, que uma doença seja eximada, que a cura, restabelecimento da alegria, da paz. Opressão, depressão. Quantas pessoas têm sede de poder sorrir verdadeiramente, têm sede que alguém que tanto ama mude. Pessoas que sofrem, leito de hospitais, UTI, nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome, sem abrigo. Quantas injustiças, quantas pessoas têm sede. O povo do Egito, ele caminhava com Moisés, e eles chegaram a um lugar chamado Mara, no Egito. Chegaram nesse lugar chamado Mara, no deserto do Egito. Livro de Êxodo, capítulo 15, 22 a 27. Chegando nesse lugar, o povo viu um poço e foi ali para tomar e matar a sua sede. Presta atenção. Moisés fez partir os israelitas do Mar Vermelho e dirigiu-se para o deserto. Caminhando 3 dias no deserto sem encontrar água, chegaram a Mara. Presta atenção nisso, vamos encerrar. Chegaram a Mara, que deram o nome a este lugar. Então o povo murmurou contra Moisés. E por quê? Que havemos de beber? A água daquele poço estava amarga. Veja, o povo tinha Deus, Deus estava conduzindo o povo através de Moisés, tinha Deus, mas o que aquele povo fez? Começou a murmurar. Apesar de ter Deus, apesar de Deus estar manifestando o seu poder, ter livrado eles do Egito, da escravidão,
O povo encheu de murmuração, estavam azedos. E chegou naquele poço, e eles não podiam encontrar um poço de água doce, encontraram um poço de água amarga. Murmuraram contra Moisés: o que havemos de beber? Moisés clamou ao Senhor, indicou-lhe um madeiro, que lhe jogou na água, e ela tornou doce. Foi neste lugar que o Senhor deu ao povo os preceitos e as leis. Foi neste lugar, quando Moisés pegou o madeiro, jogou-o sobre a água. Madeiro, jogou-o sobre a água. E a partir dali, aquele madeiro, que ele jogou sobre a água, aquela água tornou-se doce. Foi este lugar que o Senhor deu os preceitos. Disse-lhe: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se fizerdes o que é reto aos olhos, e inclinares os ouvidos às suas ordens, se observarem todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei, porque eu sou o Senhor que cura. Porque eu sou o Senhor que cura. Querido e querida, aonde eu quero chegar com você dentro desse momento de gratuidade, de misericórdia e benevolência. Moisés inclinou, jogou-se aquele madeiro na água. Não diz a palavra que nós temos que renovar a cada dia? Todos os dias pedir: vem Espírito Santo, me ensina a ter paciência. Vem Espírito Santo. E quando você pede paciência, Deus permite alguma coisa para ver se a sua paciência está sendo verdadeira. Se você realmente está trabalhando na tua paciência. Vem Espírito Santo me ensinar a perdoar. Deus pega e manda aquela pessoa naquele dia ou dias depois passar perto de você, ou ligar para você e você encontrar aquela pessoa, e você vai ter que viver aquele perdão. Renovar a cada dia. Está aqui, olha. Renovar a cada dia. Viu? O Espírito Santo está se movendo. Movendo lá no fundo, no coração. Porque diz que o mal não é o que entra no homem, mas o que sai da sua boca. Portanto, o Espírito Santo está movendo. Vem Espírito Santo me ensinar a orar. E quando eu oro, viu? O Espírito vem e auxilia nossas fraquezas, porque não sabemos nem orar e nem pedir como convém. Mas o Espírito que vem orando em nós, que vai orando por nós, com gemidos inefáveis, porque Ele sabe o que deseja e o que precisamos. Romanos 8, 26. E o Espírito começa a mexer. O madeiro foi sobre aquela água amarga, e aquela água se tornou doce. A criança entrou na catequese, recebeu o batismo. Na igreja católica recebe o batismo, que na igreja evangélica é depois da juventude. Mas tem a escolinha dominical para criança. E na católica recebeu a catequese, batizou e logo tempos depois foi para a catequese, foi recebendo a doutrina. E naquele dia é marcado o crisma, a confirmação. O que é o crisma? A confirmação do batismo. Aonde é hora de começar a praticar os dons. Que começa a vir os dons, começa a vir o chamado. Não é a partir da adolescência para a juventude que começa a dizer: eu queria ser engenheiro, aí eu queria ser médico, aí eu queria ser um agrônomo, aí eu queria ser professor, eu queria ser... Começa a vir, aí eu quero, e começa a surgir, e tem pessoas que se tornam muitas vezes os cientistas, começa a ter pessoas que têm dons maravilhosos, mas dons que estão junto com o dom do amor, com o dom do perdão, com o dom da aceitação, com o dom da paciência, com o dom da cordialidade, da afabilidade, da brandura, da temperança. Quantas pessoas que é incapaz de ser caridoso, e quando faz alguma coisa para alguém, é porque tem conveniência por trás, não faz por amor, e acha que está fazendo alguma coisa para Deus, não está fazendo nada para Deus, mas quando faz por amor, o Espírito Santo vai movendo dentro dessa pessoa, e aquilo que era amargo, como as águas de Mara no Egito, Moisés tacou o madeiro na água, e aquela água que era amarga se tornou doce. Cadê o açúcar?
Cadê o amargor? Cadê o açúcar que estava no fundo? Tomou conta. Quando a pessoa busca mudar, a perdoar, a não querer impor nos outros as suas razões, não querer fazer com que a outra seja como ele quer, mas tem a capacidade de orar, de entender, tem paciência. Nesse momento, essa pessoa está sendo tomada. Essa pessoa é capaz de sorrir. Não é mais um manequim. Não é oco. Não é gelado. Mas é alguém humano. Humano. Desejar o Espírito Santo. Pedir o Espírito Santo. Clamar o Espírito Santo. Quando você pede o Espírito Santo, como diz a própria palavra, se um dia fomos selados e temos a primícia do Espírito no batismo, e de repente todos os móveis estão dentro de nós, todos os dons estão dentro de nós, está em nós, e você precisa começar a praticar esses dons, abrir o seu coração para a verdade e deixar ser conduzido e ser conduzida pelo Espírito. O Espírito Santo é a mão, é a força, é o desejo, é o amor, é o carinho, é o poder do Pai e do Filho. Por isso que ele diz: vou para o Pai e junto ao Pai enviarei o Paráclito, o Espírito Santo, para vos ensinar, para vos recordar e ensinar todas as coisas. Querido e querida, o Espírito Santo vem nos ensinar neste momento a orar. Vem nos ensinar a sermos verdadeiros. Porque quando abrimos para o Espírito, aquela água de Mara, quantas pessoas que vivem o deserto de Mara, que é um poço de amargura, tristeza, de reclamação, de murmuração, de tantas coisas ruins, que precisa do madeiro de Moisés, que precisa ser muitas vezes chacoalhado. Deus nos ama no seu Espírito. E é no Espírito Santo que Ele vem para nos libertar de todo mal. Tem enfermidades acontecendo, tem vírus, tem dificuldade financeira, desemprego, é tantas coisas, tem medo, tem opressão, tem depressão, agonia, sofrimentos. Tem. Deus é maior. É hora de olhar para a dificuldade e dizer: olha aqui, dificuldade. Ou olha aqui, vírus, eu nem te vejo, mas diz que você tem um poder de entrar, atacar a garganta, o pulmão, matar as pessoas. Diz que você é poderoso. Mandaram até usar máscara. Mandaram eu fugir, ficar em casa. Mandaram o vírus e diz que você é poderoso. Mas quero te dar um recado. O meu Deus é o Deus, é o Alfa, é o Ômega, é o princípio, é o fim. É a onipotência, todo o poder é dele. É a onisciência, toda a sabedoria provém dele. É a onipresença, ele está comigo, está contigo, ele está conosco, no seu espírito. Logo, não é o vírus, não é a depressão, não é a enfermidade, e esse medicamento que você toma, que talvez esteja tomando, ou que alguém que você conheça toma, Deus abençoará. Como o madeiro na água de Mara. E fará com que a sua vida seja doce.
para com que você sinta o sabor. Talvez nem é por você, mas é alguém que você conhece, alguém que você sabe que está precisando. Um amigo, um parente, um laço sanguíneo seu, ou alguém do seu sentimento, que você guarda com carinho, que está sofrendo, não importa a causa, seja espiritual, material, profissional, familiar, social, ou numa enfermidade da carne ou da alma. O Espírito vem em auxílio em nossas fraquezas, porque não sabemos orar e nem pedir como convém. E Ele vem em você, vem em mim, com gemidos inefáveis, e Ele vem por socorro, porque Deus tem desejo que nós caminhemos e vivamos na paz. Deus quer o melhor para você, quer o melhor para nós. Por isso, quero pedir, Espírito Santo, vinde neste momento. Vinde, Espírito Santo, sobre nós, esses meus irmãos que estão comigo aqui nessa live, e esses que vão ainda assistir, e esses que vão participar dessa live, que vai ser compartilhada, Espírito Santo. Espírito Santo, vinde em auxílio às nossas fraquezas, debilidades. Vem, Espírito Santo. Auxilia-nos nesse momento, faz com que nossa oração alcance o coração do Senhor. Espírito Santo, Tu que és aberto à nossa silenciosa oração no interior da nossa alma, Tu és a inspiração neste momento, nesta tarde. Tira de nós todo sentimento de mesquinhez, de ambição. Vem, Espírito Santo, dá-nos um coração grande para compreender, desejar e que possamos compreender o nosso semelhante. Vem, Espírito Santo, dê-nos um coração forte, capacitado para suportar as injúrias, para amar, mesmo que muitas vezes não recebemos o amor daqueles que compartilham a vida conosco, para que nós possamos entender o sofrimento daqueles que nesse momento passam por tanta dificuldade, para que nós possamos superar as provocações e possamos ter força e discernimento, Espírito Santo, para passar por todas as tribulações. Dá-nos um coração, Espírito Santo, poderoso, constante até o sacrifício de poder orar constantemente por todas as situações, que nós façamos contigo, Espírito Santo, um compromisso diário de renovação interior da nossa alma. Vem, Espírito Santo, vem nesse momento trabalhar em nosso coração. Vinde, toma o nosso corpo, toma o corpo daqueles que estão sofrendo agora. Somos templo teu, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, dai-nos com profundo amor o sacratíssimo coração de Jesus, para que nós possamos imitar o Senhor no amor, na compreensão. Consagra o Espírito Santo todas as nossas faculdades mentais, nossos raciocínios, todos os nossos pensamentos, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, consagrando também toda a nossa alma, cada célula, membro e órgão do nosso corpo, até as medulas de nossa alma. Espírito Santo, consagramos a Ti. Vinde, Espírito Santo, vinde neste momento. Cura, Espírito Santo, toda e qualquer enfermidade no sangue de muitos irmãos que sofrem de tantas enfermidades no sangue, tantas enfermidades e doenças. Vem, Espírito Santo, trabalhar em órgãos do corpo que estão enfermos de muitos irmãos nesse momento, Espírito Santo. E comece pelo coração. Vem, Espírito Santo, trabalhar profundamente, Espírito Santo, em cada célula, nos ossos. Trabalha, Espírito Santo, na visão, na audição. Vem, Espírito Santo, com a sua força, com o seu amor, na medida da tua graça eficaz. Dai-nos a plenitude de todas as virtudes e aumenta a nossa fé, ó Espírito Santo.
Inflama em nosso coração a confiança no poder e na presença de Deus na nossa vida, Espírito Santo. Concede-nos a graça de vivenciarmos os seus dons, Espírito Santo. Concede-nos a graça de ter o entendimento da compreensão da sua presença na nossa vida. Concede-nos teus dons e os frutos de todas as bem-aventuranças. Vinde, ó Espírito de Deus, toca em cada um daqueles que estão comigo neste momento. Vem, Espírito Santo, fazendo que nós possamos compreender o desejo de Deus na nossa vida, que é viver a bondade, a gratuidade, a caridade, a brandura, a temperança. Não é fácil, Espírito Santo, não é fácil, mas vem nos ensinar, Espírito Santo. Venha nos conduzir, Espírito Santo. Tira de nós e ajuda-nos a vencer todo o orgulho do eu sei, do eu sou, do eu posso, do eu mando, do eu faço. Vinde, Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, infunde em nosso coração as virtudes da alegria e da paz. Trabalhe em cada um desses que estão comigo agora, neles, na família e em todos aqueles que fazem parte da vida deles. Venha, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que a luz do teu Espírito venha sobre nós, infunde em nós a tua graça e o teu amor. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, da sua misericórdia, do seu amor, da plenitude da tua força e da sua proteção. Visita, Senhor, onde quer que esteja agora, cada irmão, cada coração, e que sejamos renovados a cada dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem, Espírito Santo, abençoe. Sejas abençoado, meu irmão e minha irmã. Que a graça de Deus esteja sempre na sua vida, na sua família, no seu coração, na sua história, em todos os seus projetos e no seu sonho. Que o Espírito Santo possa conduzir, iluminar e dar a você muita paz, muita sabedoria e muita luz. Compartilhe essa live. Deus te abençoe e até o próximo.